CBN Noite Total. Hoje com Gabriela Viana. A gente abre agora a segunda hora do CBN Noite Total. Eu convido você, ouvinte, a participar aqui do nosso programa, mandando suas mensagens para o e-mail gabriela.viana@cbn.com.br. Desde que começou o período eleitoral, muita gente tem falado sobre intolerância. Tem muita gente brigando com os amigos, com o marido, esposa, namorado, namorada, familiares e enfim. Mas o que é a intolerância? Será que todo mundo sofre dela e comete intolerância? A gente vai conversar sobre esse tema muito difícil hoje aqui com o Fred Lúcio, que é antropólogo, sociólogo e professor da SPM de São Paulo. Fred, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Noite Total. O que é a intolerância? Acho que quando a gente fala de intolerância, é interessante a gente fazer um recorte de duas perspectivas diferentes. A perspectiva do indivíduo, dos problemas relacionados à intolerância no campo psíquico, no campo emocional, e os problemas relacionados à intolerância do campo social, do campo sociocultural. Porque existem fatores, e essa é a minha área, eu não sou psicólogo, eu sou antropólogo e cientista social. Existem fatores que são fatores de ordem social que acabam construindo e contribuindo para a geração dessa aversão ao outro. Então, quando a gente fala de intolerância no campo que nós estamos tratando aqui, é essa incapacidade que nós temos de assimilar esse outro, de entrar em contato com esse outro e de compreender esse outro. Né? Esse outro, para mim, é visto como uma ameaça, como alguma coisa que atenta contra os meus valores, contra os meus princípios, contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que eu sou, inclusive. Só que, nesse caso, a intolerância está relacionada também com uma perspectiva de poder. Quem tem o poder de determinar que esse outro é não aceitável? Né? Porque é muito diferente quando a gente conversa, as pessoas gostam de relativizar muito. Mas quem é discriminado também é intolerante com quem, enfim, com outros setores. Olha, mas você tem uma relação de poder aí que você não pode menosprezar. Então, no campo que a gente está tratando, existe a intolerância, um componente muito forte para essa intolerância, como nós estamos falando, é esse exercício do poder, quem está na disputa, de quem tem o poder de dizer você é aceitável e você não é aceitável. Né? E aí a violência entra em jogo. Quem tem mais força de ações violentas, de ameaça, quem provoca mais medo, acho que o medo tem um papel extremamente importante nesse processo. Nesse cenário que a gente está vivendo, se você me permitir evocar aqui algumas referências, né, eu estou relendo uma autora importantíssima para a gente entender esse momento, que é uma filósofa, Hannah Arendt. Ela tem um livro que é fundamental, que pouca gente lê, fora da ciência política e da filosofia, mas é um livro interessantíssimo que se chama Origens do Totalitarismo, em que ela reflete, usando o caso do antissemitismo, mas o que ela fala para o antissemitismo pode servir para qualquer categoria social que nós quisermos, vítima de processos desde segregação até violência, e no caso extermínio, muitas vezes, né, serve muito para nós pensarmos o que está acontecendo hoje no Brasil. A maneira como ela analisa, inclusive a própria Hannah Arendt foi usada há cerca de 1 ano e meio, quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, e houve também um movimento muito parecido com o que está acontecendo agora, a eclosão de ódios, né, de violências nazifascistas e racistas, etc. Muitas pessoas também novamente trouxeram essa filósofa para ajudar a pensar esse processo. Então, que é justamente isso, como certos grupos são colocados numa determinada posição da sociedade em que são vítimas dessa força que os tenta eliminar por algum motivo. A gente pode dizer que a intolerância é a mesma coisa que o ódio, ou eles são coisas diferentes? Não dá para dizer isso, mas os dois se retroalimentam, né? A intolerância, brincando um pouco até com o jargão médico, né? Você tem intolerância a alimentos, né? Aquele alimento não te cai bem, significa que seu corpo está recusando aquele alimento, né? De alguma forma. Ou um remédio, você tem uma intolerância a alergia a algum medicamento, etc. Então a intolerância é essa não aceitação. Essa não aceitação, ela frequentemente passa por uma desconstrução do outro, que pode ser uma desconstrução simbólica, né? Colocar esse outro no lugar subalterno, no lugar subalternizado, que não necessariamente vai produzir um ódio, né? O ódio é um elemento que vem somar a essa intolerância. E os dois, inclusive voltando a Hannah Arendt, os dois estão ligados a origens de regimes totalitários, como ela vai analisar. O nazismo e o stalinismo na União Soviética. Então, o ódio ele é um elemento que vem somar a esse quadro da intolerância, que é a simples não aceitação do outro, né, e que vai fazer com que esse processo aconteça. Eu vou evocar um outro autor que eu acho muito importante, que ele fala a propósito do racismo, mas também que vale
para toda essa reflexão que a gente está fazendo, que é um filósofo, Cornelius Castoriadis. Ele tem um texto muito interessante chamado Reflexões sobre o Racismo, em que ele vai falar algo parecido com isso. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ver se eu me lembro agora de cabeça. O racismo faz parte de um processo que é universal em nós, que começa com essa recusa do outro, né? E nessa recusa eu vou desconstruir esse outro, e quase sempre essa desconstrução, frequentemente ela vem acompanhada de um ódio a esse outro. Eu quero o extermínio desse outro. Então, na própria análise do Castoriadis, a gente vê aí que é um gradiente, é um processo, né, que vai acontecendo. O ódio é o elemento culminante. É claro que eu estou fazendo uma análise do ponto de vista social, a gente não pode menosprezar os componentes pessoais que tem aí. Uhum. Mas aí voltando, se você me permite e não estiver muito chato, voltando a Hannah Arendt com uma outra obra dela, chamado Eichmann em Jerusalém, que ela vai analisar o caso de um carrasco nazi-fascista, ou nazista, né, melhor dizendo, que foi julgado em Jerusalém, e que ela vai criar o conceito de banalização do mal. Né? O que é a banalização do mal? O mal é praticado, muitas vezes, por alguns indivíduos, não por um distúrbio social, não por um distúrbio psíquico, mas por mera opção, porque as pessoas entendem que não pode ser diferente, aquilo tem que ser feito. Então ela analisa o caso dos carrascos que iam, como funcionários do governo nazista, eles iam executar as pessoas nas câmaras de gás ou nos campos de concentração, não tinham consciência de que estavam praticando o mal, porque simplesmente aquilo para eles era uma ação normal. Era o que tinha que ser feito. De certa forma, a gente pode trazer isso um pouco para o debate de hoje. Eu estava relendo ontem justamente o prefácio desse livro, e coincidiu, eu achei incrível como a gente pode usar elementos dessa análise que ela faz para o momento atual. Né? É claro que existe um componente aí passional, do ódio, as pessoas que são levadas. Aí é um componente que ela coloca na análise dela que é fundamental para entender que é o comportamento de massa, né, a construção das massas, que são indivíduos isolados, sem conexão, mas que se juntam e não tem nenhum tipo de vínculo sequer afetivo e muitas vezes nem ideológico. Né? Eu até brinquei essa semana, criei uma expressão Maria vai com os ódios, né, para brincar com a Maria vai com as outras, porque as pessoas são levadas a esse tipo de coisa. Né? Por então diversos motivos, não necessariamente pelo ódio em si. Exato. Mas ela está falando dos casos das pessoas que simplesmente entendem que é assim que tem que ser. Né? Que é assim que tem que ser. Então, quando você, por exemplo, eu coletei um caso hoje de manhã que me assustou. Um jovem lá pertinho da faculdade onde eu trabalho, estava subindo uma ladeira e ele tem todo o protótipo do jovem que se assume homossexual, né? Não tem nenhum problema com isso, feliz da vida e tal. E um sujeito atravessou a rua e disse o seguinte: se fulano for eleito, essa sua graça vai acabar. Né? Ou seja, uma ameaça explícita. Então, essa pessoa não tem nenhum distúrbio, ela não estava sendo levada por uma massa. Ela deliberadamente estava sentada no lugar, atravessou a rua para ameaçar o outro. Então, é disso que você está falando, né? Não estamos falando daqueles comportamentos de massa que muitas vezes as pessoas têm e que são levadas por um ódio mesmo, né? E acabam reproduzindo certos mecanismos de exclusão. Mas também estamos falando dessas pessoas que deliberadamente optam por isso. A gente tem visto na imprensa muitos casos de pessoas como esse que você acabou de relatar. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem as discussões também, tipo, você é intolerante por não tolerar o meu discurso de ser favorável a esse ou aquele candidato. Uhum. Qual é o limite dessa tolerância? Assim? Existe um momento em que a gente fala, isso não pode ser tolerado? Ótimo. Aí nós entramos naquilo que eu chamo de processo civilizatório. Existem marcos que a nossa civilização construiu, do qual nós dizemos que nos orgulhamos, e que são marcos éticos, principalmente, né, antes de serem marcos legais. Então a gente pensa muitas vezes nos marcos legais, mas existem princípios de valor, princípios éticos, que têm que ser respeitados. Por exemplo, e muitas vezes eles se misturam também. Por exemplo, na Alemanha é crime você fazer qualquer apologia ao nazismo. Então, existem limites para o relativismo, limites para a tolerância com relação às manifestações. Sobretudo quando nós sabemos que essas manifestações têm, como diria o Roberto da Mata, que é um grande antropólogo brasileiro, elas têm algo em ré. Ou seja, se você olhar para trás, você tem um histórico que justifica isso, né, que explica isso, inclusive. Então, esse discurso é um discurso vazio, que ele cai por si só, porque nós temos um processo, e essas pessoas não podem ignorar, que elas não podem simplesmente fazer valer a sua vontade. Esse é o princípio daquele sujeito que ignora completamente as regras de convivência coletiva. E é sobre isso que nós estamos falando. Né? Uhum. Nós estamos falando exatamente dos pressupostos que levam à convivência coletiva de forma pacífica, de forma agradável, de forma feliz, que, recordemos, é o princípio geral que faz com que os gregos inventem um negócio chamado ética.
Então né? a gente pode dizer assim, eu tenho o direito de escolher esse ou aquele candidato pelo motivo que for. O que eu não posso é fazer, extravasar o meu ódio ou a minha raiva, a minha intolerância em cima do outro. Claro, até porque isso é crime. Ponto. Aí não tem nenhuma discussão filosófica de ética se você não quiser. Isso é crime, ponto. A sociedade assim definiu, né? Esteja você contente ou não com isso, e é para isso, e eu coloco isso em sala de aula, que eu brinco dizendo o seguinte: a lei é uma vontade que não é a minha vontade, mas que eu tenho que obedecer. Né? E a sociedade se construiu com base nisso. E a lei que nós temos hoje, supostamente na sociedade brasileira e na sociedade contemporânea, nas democracias contemporâneas, eu falo supostamente porque a gente sabe que ela está sujeita a uma série de vicissitudes, mas a lei que a gente tem hoje, o conceito da lei que a gente tem hoje, ela vem de um princípio racional. Não é mais aquela lei imposta pelo Estado absolutista, pela vontade do rei, nem pela vontade das autoridades religiosas, como era no período medieval. É uma lei que vem do embate democrático de ideias, de defesa de interesses. Para isso, nós criamos um lugar que se chama parlamento, né? Que não vamos esquecer que as assembleias e câmaras municipais são parlamentos onde se fala, se debate, se discute até elaborar aquilo que se entende como sendo interesse comum. O princípio básico da regra é esse. A gente que argumenta isso, ela está argumentando o princípio individual. Eu quero isso, mas existem princípios coletivos que estão se chocando contra o seu princípio individual. E aí o princípio básico da convivência e coletividade é: quando o princípio coletivo se choca, ou quando o princípio individual se choca com o princípio coletivo, o que prevalece é o princípio coletivo. Então você pode achar e pode achar o contrário, mas você não pode agir assim, porque aí você está sendo anticivilizatório, antiético e muitas vezes criminoso. No atual cenário político, a gente tem os dois lados dizendo que um acusa o outro de ser intolerante, né? Quem é a favor do candidato de direita acusa que a esquerda é intolerante e vice-versa. Como que a gente define ser tolerante nesse cenário? Aí eu acho que tem uma coisa importante que a sociologia ajuda, que são os dados, são os indicadores. Eu acabei de ver uma matéria hoje de manhã no meio de comunicação mostrando isso, né? Do fim de semana para cá foram registradas 50 denúncias relativas aos militantes de um candidato e 5 denúncias com relação ao outro. Então, eu posso debater, eu posso achar um monte de coisa, mas os dados me mostram outra coisa. Outra coisa muito grave, que é o que tem acontecido, são essas atitudes violentas voltadas para setores específicos. Então você vai ser agredido porque você é gay. Essa garota que foi cravada com a suástica lá no Rio Grande do Sul, esse garoto que eu citei hoje de manhã, a mesma coisa. Teve uma professora aqui na Zona Norte de São Paulo, agredida na sala de aula por seus estudantes com palavras negra, né? Então você tem uma violência também que está direcionada para setores específicos, notabilizando muito mais do que uma violência solta, do que uma intolerância solta e do que uma intolerância política. Não se trata disso. Se trata de uma homofobia, trata-se de xenofobia, trata-se de racismo, trata-se de machismo. Não é uma agressão porque o sujeito é do partido A ou do partido B. O que eu tenho comentado nas minhas rodas de conversa é o seguinte: uma diferença que eu enxergo entre este momento e o momento de 2014, só para citar o Brasil como referência, é que por mais que nós em 2014 não enxergássemos que nós estávamos, apesar dos ânimos acirrados e as brigas homéricas que nós tivemos, as acusações, tudo aquilo estava acontecendo num cenário democrático. O que está acontecendo hoje é um embate muito sério entre a possibilidade de anularmos completamente uma civilização, por mais que nós entendamos que ela não seja perfeita, cheia de falhas, e tenha que melhorar e construir, etc., e um projeto de barbárie, que é exatamente essa violência solta, essa violência desenfreada, é a guerra de todos contra todos, né? E vença aquele que for mais forte, aquele que tiver a arma mais pesada e a botina mais pesada para esmagar sua cabeça. Então acho que é um pouco esse medo que a gente está vivendo hoje, né? Não se trata de um embate apenas político. Acho que essa discussão política, ela está escondendo algo que é muito mais enraizado, que é muito mais profundo, que é muito mais forte. Esse eu acho que é o receio que todos nós estamos enfrentando nesse momento. Quando a gente acompanha as redes sociais, a gente vê a diferença dos discursos, né? Tem gente que fala o que você falou agora, que é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, e tem gente que fala que não quer mais viver por anos de corrupção. Quando a gente tem esses dois lados discutindo muito fortemente, se agredindo mutuamente, o que a gente pode fazer para se tornar mais tolerante? O que é eu ser tolerante com aquela pessoa que tem uma opinião diferente da minha? Olha, eu vou ficar mais um autor. Platão na República, ele vai dizer o seguinte: a melhor forma de você evitar qualquer tipo de problema, sobretudo na convivência social, é usar o pensamento. É usar a razão. A humanidade faz muito pouco isso.
Né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque você usar esse argumento, eu não quero mais conviver a corrupção e por isso eu estou apoiando esse projeto, você ignora que esse projeto também está mergulhado em corrupção. É só olhar a história recente. E aí que entra uma questão que vem sendo colocada por algumas pessoas e com a qual eu concordo, que na verdade esse discurso também está escondendo algo que é fundamental ser enfrentado. A nossa violência está vindo à tona e nós não queremos assumir isso. Nós brasileiros temos uma autoimagem de um povo pacífico. Nós não somos. Nós aprendemos nos livros de história que o Brasil nunca teve grandes conflitos, o Brasil nunca viveu guerras e tal. Ora, o Brasil nunca fez parte da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira, até foi envolvido indiretamente e tal, mas a nossa história, desde o Brasil Colônia, Brasil Império e até a República, é uma história bastante sangrenta, uma história bastante violenta. A professora Ângela Alonso, que é do Departamento de Sociologia da USP, presidente do SEBRAP, publicou há coisa de um mês, por ocasião lá do atentado contra o candidato, a facada, um artigo muito interessante na Folha de São Paulo, em que ela resgata mas ela resgata vários crimes que nós tivemos ao longo da história da República do Brasil, envolvendo violência física, facada, revólver, etc. Então a nossa história é uma história violenta. Gente, vamos olhar para os encontros das nossas torcidas de futebol, a quantidade de crimes, de assassinatos que acontecem. Né? Quando as pessoas se encontram em grandes massas, por que as manifestações de 2013 elas acabaram se esvaziando? Pelo excesso de violência. Né? O pleito político era super justo, a sociedade veio à rua de maneira lícita, justa, bonita, democrática, todo mundo celebrou isso, era um momento que não se via há mais de 20 anos, né? Pessoas indo para as ruas e tal, mas isso foi esvaziado por uma violência. Então, nós não somos um povo pacífico, nós temos uma violência que eu chamo de violência latente, que precisa, para muitas pessoas, um canal para extravasar essa violência. Nesse atual cenário é a política. Exato. Eu não chamaria a política. Eu não gosto muito de falar dessa maneira pelo seguinte. Nós já temos um problema muito sério na sociedade brasileira, que é o menosprezo que as pessoas têm pela esfera política. Nós aprendemos isso, eu costumo dizer para os meus estudantes, olha o que foi a implantação da República e a República Velha. Foi um processo de exclusão total da sociedade. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas desde o golpe que implementou a República até os primeiros 32, 34 anos, 35 vamos chamar, que se chamou de República Velha, né? A gente teve aí uma elite tomando conta do país, uma elite agrária, conservadora, analfabeta, diga-se de passagem, também tinha esse problema com a educação muito séria, né? E que excluiu completamente a população. Então a população não se sente parte desse processo. Então, quando você coloca política nessa esfera de que política é algo ruim, algo nojento, é algo que tem que ser colocado de lado, a gente acaba reiterando um pouco esse problema muito sério que é a ausência de participação da sociedade brasileira nos processos. E aí criamos essa ideia de que o político é aquele que corrompe, mas eu esqueço que o empresário está corrompendo aquele político. A Lava Jato colocou isso muito claro. Uhum. Né? Essa grande virtude que eu acho que essa ação teve foi escancarar para as pessoas que se existe o corrupto, existe o corruptor. Então, existe uma participação nos processos. Dito isso, eu acho que o que está colocando em evidência agora é justamente esse embate que tem feito aflorar de maneira desmesurada, e o que se teme é que ela fuja de controle definitivamente, essa violência, essa intolerância em forma de violência. Porque, veja, voltando à primeira pergunta que você me fez, né? O que é a intolerância, a diferença entre intolerância e ódio. Né? A intolerância, como eu disse no começo, ela não necessariamente vai levar ao ódio. E, inclusive, se ela for trabalhada, ela pode servir como reflexão para que você possa promover lá na frente uma inclusão e justamente a convivência harmônica entre essas partes que estão envolvidas. Uhum. A intolerância é simplesmente a exclusão do outro. E essa exclusão pode ser um não te vira as costas ou não te dá uma facada e você acaba porque você morreu. Entendeu? Botando esses dois extremos. A intolerância seria isso. Não significa dizer, porque as pessoas confundem muito algumas coisas que fazem parte do debate democrático. O fato de você me falar uma coisa, eu discordar de você e continuar pensando o que eu estou pensando, se eu uso a razão, né, eu posso estar convicto até por argumentos. O problema é que a maioria das pessoas discute com base no ódio, na emoção, numa raiva que muitas vezes é momentânea. Né? A CBN lançou uma campanha essa semana que fala sobre isso, que a gente precisa aprender a discordar. Exato. A gente não sabe. Perfeito, né? É exatamente isso. Né? Você discorda, e também a gente precisa aprender a aceitar a discordância. Uhum. Né?
Porque eu ouço alguém que discorda de mim, eu vou pensar se eu tenho algum argumento para contrapor a ela. E aí é assim que se dá o debate. Mas geralmente quando a gente não tem, a gente debocha do argumento do outro. Sim, aí você vai menosprezar o outro, você vai diminuir o outro. É o que o Castoriadis fala. Você vai afirmar-se a si mesmo, não pelos seus próprios valores, mas destruindo o outro. Mas se o outro faz a mesma coisa comigo, de debochar de algo que pra mim é muito importante, de algum valor que é meu, eu considero ele intolerante. Exato. Mas aí o que eu acho que é interessante quando eu falo do uso da racionalidade é propor sair um pouco dessa briguinha particular. Uhum. Porque essa briguinha particular não vai levar a nada. Tentar pensar em que patamar nós podemos promover essa discussão, promover esse debate. É o que se tenta fazer, por exemplo, no âmbito da academia. Né? Quando você vai num congresso que tem pessoas que apresentam trabalhos que são completamente divergentes dos seus, você vai argumentar ali no papel, no argumento, na fundamentação, nas bases racionais. Né? Um argumento precisa ser construído assim. Né? O grande problema, é aí que eu acho que entra a educação, e a falta dela, no caso brasileiro, é que eu penso a educação não apenas como educação formal. Eu estava falando isso hoje de manhã com os meus estudantes. Porque quantos problemas nós não vemos nesse nível de discussão que vem das elites que são bem educadas? Quando eu falo de educação, é uma educação no sentido mais amplo do termo. Uhum. É aprender, inclusive, como usar a própria capacidade racional para promover um debate, para controlar suas emoções e argumentar, que era o que os filósofos faziam na Grécia Antiga. Né? Você debatia, você contra-argumentava, não havia violência nesse debate, mas havia contra-argumentação, porque as pessoas confundem duas coisas, intolerância com não aceitar o argumento. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso ouvir você falar uma coisa, eu não aceito o seu argumento e eu vou contra-argumentar. Isso é o processo de diálogo. E se eu sou racional o suficiente, eu posso estar aberto, inclusive, a ouvir o que você tem a dizer para ver se eu não consigo rever os meus conceitos. E se isso não acontecer, eu vou desenvolver mais argumentos para contra-argumentar com você. Então, esse é o processo da dialógica, né? A própria palavra, que aliás é bacana isso, né? A própria palavra dialógica, logos, racionalidade, é o intervalo entre diálogo, entre logos, entre racionalidades, né? Então, o que pressupõe um diálogo é justamente a base do diálogo, é a racionalidade. Você tinha citado o episódio da facada. A gente teve 2 episódios de facada, cada um de um lado. Um deles foi contra o candidato Jair Bolsonaro, o outro a gente teve contra o mestre Moa, na Bahia, essa semana, e ele acabou sendo morto com 12 facadas. Os dois lados usam esses 2 episódios como exemplo de intolerância. Como é que você analisa esses 2 cenários? Olha, eu vou fazer uma consideração que certamente não vou esperar que todo mundo concorde comigo, óbvio, né? Seria contraditório com o que eu acabei de dizer, né? Mas a minha ponderação é a seguinte, não é possível você analisar os fatos sem considerar os contextos em que eles ocorreram. Sobretudo com relação ao fato de que a própria facada do candidato já foi investigada, já está no nível de avanço de investigação. E eu colocaria só a seguinte ponderação. Você pode imaginar que os 2 sejam atitudes individuais, e foram, né? Uhum. Iniciativas próprias, e foram, né? Só que está contextualizada num cenário que envolve um histórico de estímulo à violência. A outra não. Então é isso que eu gostaria de ponderar. Então, por isso que eu falo, a relativização tem o seu risco, tem os seus problemas. Usar isso é um outro ponto, politicamente, nos seus discursos, é um erro, aí eu vou dividir, de fato, um erro dos 2 lados. Porque as duas foram iniciativas individuais, isoladas, né? Só que uma adquire uma relevância um pouco maior, porque ela tá inserida num contexto em que houve outras iniciativas de violência envolvendo o mesmo, a mesma esfera, o mesmo universo. E você não tem essa reprodutibilidade do outro lado, como a gente está chamando. É isso que eu chamaria a atenção de diferença entre uma e outra. São 2 crimes que vão ter que ser investigados pela polícia, vão ter que ser punidos. Né? Mas são 2 exemplos de intolerância. São 2 exemplos de intolerância individual, que você não aceita dialogar, você não aceita passar por esse processo, que é um processo trabalhoso. Inclusive sabendo que você pode perder nesse processo. Né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo isso. Eu estou chamando a atenção para o fato de que numa você tem um contexto que é um contexto mais complexo de ser analisado do que na outra. Só isso. Isso para as pessoas não que estão envolvidas no fato em si, nos 2 caras que perpetraram a facada, mas as pessoas que estão tentando ler esse processo. Então, existe e para aquelas que estão tentando buscar alguma saída ou alguma solução para esse momento que a gente está vivendo. É chamar a atenção para o fato de que existe uma tensão latente, existe uma polarização que cresceu, né?
e essa polarização ela tem a ver muito com uma certa perspectiva do que é a cultura brasileira, no sentido até um pouco, talvez não muito preciso, essa coisa da passividade, do pacifismo, da tranquilidade, que não é bem assim, e a gente está vendo isso no contexto que a gente está vivendo agora. Fred, a gente vai para um breve intervalo e depois a gente continua falando sobre intolerância com Fred Lúcio, que é antropólogo, sociólogo e professor da SPM de São Paulo. CBN Noite Total. Antes do intervalo e do repórter CBN, a gente conversava aqui com Fred Lúcio, antropólogo, sociólogo e professor da SPM, sobre intolerância. E agora a gente continua a falar sobre esse assunto aqui no Noite Total. Fred, a gente teve um plus essas eleições que foram as redes sociais, que também ajudam muito nesse contexto de intolerância, né? Então, isso a gente teve na eleição passada também, né? Até a gente brincou. A gente tem uma brincadeira que a gente fala o seguinte: quando reunião de família no final do ano vai virar audiência de conciliação. Nossa, nem fala. Nem fala. Porque justamente, na última eleição de 2014 também a gente teve isso, né? Mas agora o que está acontecendo, talvez seja diferente da de 2014, não pesquisei isso, então eu vou falar o meu filho, eu vou falar o que eu estou percebendo, é a efusividade, a imensa propagação de fake news. A máquina da fake news está muito maior. Em 2014, nós não tínhamos o fenômeno dos bots como nós temos agora, né? Eles não estavam tão sofisticados como estão agora. Então, tudo isso é novo. O que tem de novo nesse cenário é isso, né? E isso é engraçado porque nas origens do totalitarismo é um dos elementos que a Hannah Arendt coloca como sendo sustentadores dos regimes totalitários que se constroem a notícia falsa. Olha que coisa incrível, ela escreveu isso em 51. Né? Imagina o que ela falaria hoje. E hoje a gente tem um baita trabalho jornalístico de informar sobre de isso, trazer de o que é fato, essas histórias. Né? Exatamente. Vários meios de comunicação criaram os fatos e fakes, né, para poder mostrar e tal. E eu vejo isso nos meus próprios círculos de amizade, pessoas que são esclarecidas. E eu acabei reproduzindo algo, não chegava a ser exatamente fake, mas era da semana passada. E eu não percebi a data. Então eu acabei passando. E eu tenho maior cuidado com isso. Eu olho, eu vou lá na fonte, vejo se é mesmo e tal. Eu caí na armadilha daquela história da Rita Lee, né? Porque eu fui lá no tweet dela e vi que de fato estava lá, mas eu não sabia do contexto em que aquilo foi gerado, né? Então, a máquina da fake news hoje está sendo talvez o problema maior, até de acirramento dessas disputas e até mesmo da ampliação desses ódios. Por que aceitar a opinião do outro, seja ela política ou seja ela sobre qualquer assunto, é tão difícil? Por que o outro me incomoda tanto? Olha, são duas coisas diferentes. Então vamos lá. Uma coisa é, veja, aceitar ou não a opinião de alguém, eu coloco no nível do debate. Nós não somos obrigados a aceitar a opinião das pessoas, mas a arma que nós temos para combater é o debate, é a contra-argumentação, né? Voltamos a toda aquela história que a gente falou antes. Outra coisa é a não aceitação do outro. Então são duas coisas diferentes. E no nível, e existe uma dimensão da discussão, uma dimensão do debate, que é a dimensão do emocional, né? Então, às vezes eu estou discutindo com você, eu não aceito o seu argumento, eu estou dizendo, eu não aceito você. É esse nível que a gente não consegue fazer a separação. Então, muitas vezes acontece isso. O diálogo vira uma forma, talvez até catártica, de você não chegar às vias de fato. De você não chegar e enfiar uma facada no outro, mas você enfia a facada da língua, né? Então você vai com a língua... A gente até brinca com essa expressão, língua afiada, né? Então, mas aí é um nível que eu chamo de nível civilizatório de construção dessa negação do outro, né? Claro que numa relação de equidade de poder, porque se você está num nível hierárquico, se você tem um poder muito maior do que o outro, você destrói esse outro com argumento, né? A figura do assédio moral tem um pouco a ver com essa ideia, né, de que você usa o poder da palavra para poder intimidar e exterminar o outro, mesmo que simbolicamente. Porque tem essa outra dimensão que a gente tem que estar falando também, que é o extermínio simbólico desse outro, né? Colocar esse outro num lugar social em que ele fica inferiorizado, que ele fica subalternizado, que ele fica relegado a uma posição que realmente é uma posição que ele não tem ação nenhuma, que ele fica completamente inativo. Nesse campo da intolerância, por que é comum ao ser humano essa tendência a atacar o outro? Olha, existe um princípio básico, eu tenho uma resistência muito grande como antropólogo de entender que o nosso comportamento ele é determinado por questões biológicas ou históricas ou naturais. A gente não trabalha muito com isso na perspectiva da antropologia, a não ser que seja algum antropólogo evolucionista.
Mas existe de fato uma coisa até você pode ir pela psicanálise, que é uma tendência que nós temos a uma certa autopreservação. Preservar aquilo que nós somos, né? O nosso grupo familiar serve para isso, o nosso grupo religioso serve para isso, o nosso grupo escolar, a cultura a qual nós pertencemos e tal. E o outro, isso qualquer antropólogo norte-americano básico vai te falar isso, o outro sempre foi visto como uma ameaça porque ele é visto como alguém estranho. Olha a palavra que nós usamos. Estranho tem a mesma raiz de estrangeiro, né? E isso já cria uma dificuldade inicial. O que você vai fazer com essa dificuldade é que vai diferenciar os níveis civilizatórios em que você está, né? Ou você vai parte para a guerra, para o extermínio, para a intolerância de fato, ou você parte para aquilo que a gente chama de negociação. Tem um autor francês, conhecidíssimo, Lévi-Strauss, um antropólogo francês, que ele diz o seguinte: quando você não consegue... Ele fala sobre a troca, né? Sobre a capacidade de troca como uma capacidade fundamentalmente humana. É bonito isso no Lévi-Strauss. Nós formamos a sociabilidade porque somos capazes de trocar. Trocar coisas, trocar palavras. Comunicação é troca de palavras, né? E quando você não consegue trocar, é o estado de guerra, né? Então, tanto que qual é o maior sinal que as nações têm que estão numa relação pacífica? Acordos comerciais, né? Então, a troca de palavras é fundamental. Quer dizer, você trocar simbolicamente por meio do diálogo, por meio do discurso. Nós temos uma dificuldade com relação a isso, porque esse outro, de uma certa maneira, é visto como uma ameaça, seja a minha integridade como indivíduo, seja a minha integridade como cultura ou como status quo. A gente pode achar que é uma insegurança, a pessoa, quando ela age com intolerância, ela tem uma característica de insegurança forte nela? Então, eu problematizaria isso, trazendo novamente aquela ideia que eu trouxe da banalização do mal, né, da Hannah Arendt. Pode ser isso, evidentemente, que em muitos casos é isso que acontece mesmo, uma insegurança psíquica, eu não sei como agir e tal, eu acabo usando a força. Eu não sei até como argumentar. Exatamente, não tenho competência para argumentar, né? É assim, veja, brincando um pouquinho, é mais ou menos o que nós fazemos com as crianças. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Quero, é assim que eu tô mandando. Você não consegue argumentar, porque ela te faz tanta pergunta, né? É brincando um pouquinho para dar um pouco de humor, mas é mais ou menos isso que a gente faz, né? Você perde a capacidade de comunicação, de diálogo, você acaba usando a força para poder se impor, para poder se colocar. Isso pode variar tanto do diálogo quanto da força física. Então, é o que eu disse para você, perde essa capacidade de troca, né, de comunicação. E a gente pode extrapolar coisas que ele não fala, troca de afetividade, né, que a gente chama hoje de vulgarizar a palavra, mas empatia, de se colocar no lugar do outro e tal, né, e entender o outro não como uma ameaça, mas como alguém que vai somar, alguém que vai trazer coisas que você pode aprender e que você pode trocar, né. É muito interessante a gente pensar nessa intolerância, porque o princípio da intolerância está nessa relação de alteridade entre eu e o outro e essa incapacidade que nós temos, né. E é muito interessante a gente pensar que você... No fundo, quando você age assim, o que você busca é uma certa homogeneidade, né? E eu brinco sempre com os alunos dizendo o seguinte: que porra que seria o mundo se todo mundo fosse igual? Se não concordasse, né? Seria um mundo que todo mundo estaria estagnado, né? As pessoas deviam entender isso um pouco melhor, né? A diversidade é bacana, a diversidade é legal, a divergência é interessante. Claro, tem algumas formas de divergência quando mexe um poder, por isso que é muito diferente você falar de cultura, da tolerância no campo cultural, no campo étnico, né? Das divergências religiosas, por exemplo, etc. Porque no campo da política, a política é fundamentalmente a área que mexe com poder, dominação, aquilo que vai se impor. E aí tem os projetos, né? Os projetos que são projetos que querem impor com mais força, projetos que querem impor mais de uma forma mais persuasiva, mais convencer, etc. Então, no campo da política, isso adquire uma conotação ainda um pouco diferente por conta do exercício do poder, né? Do exercício dessa força que é o que os grupos querem disputar e ver quem fala mais alto, quem tem a maior força. A polarização que a gente tem hoje, ela impede a gente de debater? Eu acho que ela dificulta muito. Eu acho que impedir é uma situação muito, muito definitiva, né? Muito definitiva. Aí é a guerra total, aí é a guerra civil, enfim, não tem o que falar. Mas eu acho que ela dificulta bastante. Eu acho que qualquer tipo de polarização, ela traz esse elemento que é a dificuldade que você tem justamente de criar um cenário para esse diálogo. E como é que a gente consegue trazer um pouco dessa empatia de entender a opinião política do outro, a religião, enfim, a opinião então, mas que é aquilo seja que eu falei outro. antes, é aquilo que eu disse antes. Uma coisa é você ter essa discussão num cenário democrático, num cenário aberto, num campo democrático. Outra coisa é você fazer essa discussão com projetos que são excludentes nesse sentido. Que a minha leitura, sinto muito dizer, mas é o que eu estou vendo hoje. O que eu estou vendo hoje não é apenas um embate político como foi em 2014.
Não é um pouco também na nossa política, a gente enquanto eleitor, de olhar muito mais para o nosso cenário do que para um cenário como um todo? Talvez na hora de votar a gente tenha um pouco mais de dificuldade de avaliar como vai ser para todo mundo e se preocupa mais de como vai ser para mim. Eu vou trazer um outro elemento para essa sua questão, que é o seguinte, que é uma constatação até mais fácil de fazer. Nós, brasileiros, somos... isso é diagnosticado pelas Olimpíadas da ONU, da Unesco. Nós somos um dos piores países do mundo em consciência histórica. Nós não temos noção de história, nós não sabemos da história, nós não sequer conhecemos a história. E aquela velha máxima, que é uma verdade, é um clichê, mas é uma verdade. Quem não conhece a história vai repeti-la, vai fazer exatamente igual. Né? Conhecendo, já corremos esse risco, né? De reproduzir aquilo que já aconteceu. Então, eu partiria desse pressuposto. Não é apenas uma questão do meu universo, daquilo que eu não sei, daquilo que eu deixo de saber. Mas é uma questão um pouco mais ampla, é uma questão mais preocupante ainda. Eu tinha visto uma entrevista há pouco tempo com uma outra socióloga em que ela falava que um mundo sem ódio não é possível. Aí a minha pergunta é, um mundo sem ódio e sem intolerância é possível? Então, veja, eu acho que o que ela quer dizer com isso, eu concordo, o mundo sem ódio não é possível, é que nós temos também que falar da dimensão do ódio como um sentimento pessoal, né? Essa versão, isso é desumano, você querer que nós não tenhamos sentimentos. Ou que os sentimentos sejam apenas sentimentos positivos. Só tem um mecanismo da gente conseguir isso, lobotomia. Né? Sem isso, a gente não é humano. A grande questão que fez com que o processo civilizatório fosse construído é como gerenciar isso. É como gerenciar as divergências, como gerenciar o ódio, como gerenciar as intolerâncias, criando regras. A base de tudo está aí. Né? As regras de convivência. Essas regras podem ser regras éticas, e aí, dependendo do tipo de sociedade, você pode ter mais tolerância, menos intolerância. E não, eu vou citar para você um estudo muito interessante que eu tomei contato há 3 anos, eu fiquei fascinado com esse estudo, porque eu já vinha defendendo essa ideia de que o Brasil é um país que vive uma fronteira entre o arcaico e o moderno, a gente não se decidiu ainda se a gente quer ser uma sociedade moderna e abandonar os privilégios arcaicos. E eu encontrei uma pesquisa muito interessante de um grupo de cientistas sociais no mundo inteiro, mas a sede fica em Viena, na Áustria, chama World Value Survey. É uma pesquisa, eles fazem isso a cada 4 anos, que é um negócio bem demorado, eles cobrem 89 países, 90% da população do planeta. Né? Eles fazem pesquisas com as pessoas para compreender qual é a percepção que ela tem dos valores que elas professam. E eles estabelecem, eles constroem a partir dessas informações, eles constroem um gráfico entre sociedades que são sociedades que têm valores mais, digamos, modernos, mais sintonizados com aquilo que se define como moderno, e sociedades como sendo arcaicas. E o Brasil está bem no meio, é incrível. Desde 81 o Brasil não sai do meio, navega um pouquinho para ali, um pouquinho para cá. E esses valores, muitos deles, então justamente, se você pegar, imaginar um gráfico, né, X e Y, e o quadrante superior à sua direita, são sociedades ditas mais modernas, quais são os valores professados por elas? Abertura ao outro, a ausência completa de xenofobia, abertura ao estrangeiro, por exemplo, ao imigrante, valores individuais como o direito à liberdade de gênero, então uma abertura completamente à diversidade de gênero, a aceitação dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, com relação a práticas como eutanásia, aborto, etc. Então, isso se construiu a partir de décadas, justamente de diálogo, de debate, de estabelecimento de regras, de leis. Em sociologia a gente tem um princípio. A divergência ela vai acontecer, o que vai gerenciar essa divergência são as regras criadas. E é óbvio que essas regras vão sendo repensadas e vão sendo reelaboradas. Então, você vai praticar tolerância, mesmo que você não queira, isso é muito importante dizer. Porque as pessoas querem criar também um reino, uma fada mágica que vai lá e resolva tudo. Não. Quem tem que resolver é você. É você que tem que ter uma consciência suficiente para te dar um autocontrole para chegar à seguinte conclusão. Eu não concordo, mas eu tenho que aceitar. Isso é racional. Isso faz parte do exercício da tolerância. É isso que se chama de tolerância. Né? Tolerância não é a aceitação do outro. A aceitação do outro não é tolerância. Né? Tolerar alguém é você dizer, olha, eu não te suporto, mas você tem que conviver com você. Né? Isso é básico no conceito de tolerância. Eu tenho que te respeitar, né? Exatamente. Eu não concordo nem um pouco, mas eu tenho que te aceitar e eu te respeito. Eu acho que falta um pouco esse exercício de entender que... Uma vez eu dando aula, eu criei um conceito, eu nunca vi esse conceito em algum lugar, mas eu criei esse conceito de respeito, que tem a ver com a nossa conversa, porque o contraposto da intolerância é o respeito, né?
eu soltei a seguinte frase e desde então eu tenho usado. Essa frase que eu vou dizer, ela tem um pouco de conteúdo egocentrado, na medida em que eu me coloco como referência. Mas eu entendo ela como sendo super válida. E respeita quando você reconhece no outro o direito de existir como você quer existir do jeito que você é. Né? Mesmo que você não concorde. É claro que com isso você vai criar alguns problemas que têm que ser resolvidos. Por exemplo, você falou no começo da nossa conversa do relativismo, a ideia do eu não aceito, mas eu sou assim, papapá. Isso em antropologia se chama postura relativista e há limites para isso. Então a solução para a gente é aprender a respeitar a opinião alheia. Claro, acho que esse é o ponto básico, né? E veja, eu vou voltar ao ponto... Desde que ela não agrida. Desde que ela não agrida e assim, desde que não haja impedimento de que você questione. Isso aconteceu historicamente há não muito tempo, quando o Irã anunciou que ia apedrejar uma mulher por adultério, não sei se você se lembra dessa história. O mundo inteiro veio, olha que animais e pau, não sei o quê. E o Ahmadinejad disse, olha, quem são vocês para chamarem a gente de bárbaros e tal, se vocês praticam Guantánamo, tem pena de morte, tal, tal. Eu vou fechar essa fala dizendo, eu e minhas citações, né? Um grande filósofo francês moderno, que é o Montaigne, que ele tem um texto maravilhoso sobre os canibais, em que ele reflete sobre a prática do canibalismo nos índios americanos, que era uma prática que horrorizava os europeus do século XVI, século XVII, e os europeus classificavam os índios americanos dizendo, nossa, bárbaros, selvagens, são animais, são seres não humanos que praticam uma coisa horrorosa e tal. E o Montaigne faz uma reflexão muito interessante, não vou repetir ela aqui inteira agora, mas é um texto pequeno, mas ele vai concluir dizendo o seguinte, olha, você condenar o canibalismo como uma prática selvagem, como uma prática de guerra, uma prática violenta, uma prática, ok, que haja essa condenação. Mas classificar de bárbaros, selvagens e animais aqueles que o praticam, precisa guardar um pouco de distância. Afinal, não tem nada de nobre em queimar pessoas vivas em nome de um Deus. Então, brinca com um tom jocoso, dizendo o seguinte, olha, a tolerância é você olhar para si também, né? Porque assim como você condena no outro certas práticas, você pode praticar coisas ainda mais complicadas do que aquelas que você está criticando. E geralmente a gente se coloca num pedestal para julgar o outro. Então o exercício do respeito também envolve isso. O exercício do respeito envolve uma autocrítica, e se você quer fazer uma crítica, que a crítica seja ao argumento ou ao objeto da crítica, mas não à pessoa, que é o que frequentemente não acontece. Fred, agradeço muito sua participação aqui com a gente. E até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi Fred Lúcio, que é antropólogo, sociólogo e professor da SPM, conversando aqui com a gente sobre intolerância.